Este episódio é um oferecimento Livraria Devir, Ares Games e Meeple Manics, o mais novo podcast sobre board games e card games. Olá galera, bem-vindos então ao nosso segundo turno da Batalha dos 5 Exércitos. Antes de começar, eu quero fazer uma pequena correção, tá? E na verdade não é uma bem correção, porque eu contei errado ali, não sei se vocês se lembram, no último turno, eu tinha 7, tá? Miniaturas nessa área e eu movi 5 para cá. Na verdade eu movi só 4, deixei uma lá ainda. Bem, eu vou corrigir isso agora, porque eu falei pra vocês que eu ia mover 5 e eu movi realmente 5, ok? Bom, vamos começar então na primeira etapa, que é a recuperação. Todo mundo recupera os seus dados e então compra-se as cartas de história e de evento, tá? Mais duas aqui. As de povos livres, então já estão com 6 cartas. É o máximo que ele pode ter, ok? Vê alguma coisa aqui. Uma armadura. Número da sorte, jogo sobre Bilbo. Bilbo não está em jogo ainda, ok? Temos 6 cartas para cá. E vamos comprar mais uma de cada para as sombras. As sombras estão aqui. Já usaram algumas. Usou uma, né? Sombra. Tá aqui. Mente perturbada. O que foi essa carta aqui da mente perturbada? Vamos ver, entra em foco, por favor. Jogue sobre a mesa, escolha um general dos povos livres. O jogador dos povos livres não pode usar a habilidade daquele general, daquele personagem, ok? Isso é interessante, a gente já viu no último turno isso, talvez a gente use isso agora. E chuva de flechas de lanças, é aquele que a gente viu no nosso exemplo, que legal. Coloque um orc em um exército de sombra e depois coloque 6 sobre essa carta. Enquanto você estiver em jogo, você pode usar qualquer resultado de qualquer dado, tá? Para pegar um orc dessa carta e colocá-lo no exército das sombras. Ótimo, uma reposição rápida de manobra bem interessante, bem poderosa. Tá? Então agora vamos escolher os nossos generais. Nós podemos escolher até 3 generais. Bem, eu vou pegar o Thranduil, seu arqueirismo, com certeza. E eu acho que eu já vou começar a usar Gandalf. E não sei se eu uso mais um terceiro ou não. Não sei se eu vou usar já um terceiro, dando uma chance ainda para as sombras. Acho que por enquanto não. Por enquanto vamos deixar só esses 2 generais, ok? O que nos dá direito a pegarmos, então, 2 fichas de liderança. 2 fichas de liderança, tá? E vamos colocar aqui aonde? Eu vou colocar uma liderança aqui e vou colocar outra liderança. Não, acho que vou colocar uma liderança, na verdade vai ser atacado lá, né? Vou botar uma liderança lá em cima, né? Porque aquele exército provavelmente vai querer atacar. Aqui lá, não sei, provavelmente. E vou botar uma outra liderança. Vou botar uma liderança aqui. Tentar fortalecer esse exército também, uma liderançazinha aqui. Fortalecer esse exército, talvez a gente precise para evitar, para segurar aquela horda que está chegando ali, ok? Então agora vem a vez das sombras sortearem o destino. A gente vai ter 2 chances também, né? Vamos lá. Então, a primeira das sombras foi número 3. Com certeza eu vou descartar essa aqui e vou tentar pegar outra, tá? Vou deixar essa aqui e vamos tentar pegar outra. Como a gente usou 2 generais, a gente tem uma segunda chance, ok? Pode ser pior, pode ser 3 com destino, né? Vamos lá, peguei uma outra e o quê? Um 2 com destino. Não adiantou muito não, mas eu tenho que ficar com essa aqui, ok? Então essa aqui é descartada. E essa outra aqui do 3 volta para o saco, ok? Bom, então ele vai dar 2 com destino. Então vamos lá, a gente vai andar 1, 2, tá? Bilbo, eu tô chamando esse cara de Frodo há um tempo, ok? Me corrigiram, Bilbo. Então vai poder entrar em jogo, ok? Então ele vem aqui para a carta. Aqui para a carta do Bilbo, bolseiro, tá?
mais fácil lendo. E a gente compra também uma carta lá de destino. Compra uma carta de destino. Qual é? Voz estrondosa, tá? Essa carta, então, jogue sobre Beon. Adicione 2 fichas de ira a Beon quando esta carta estiver em jogo. Marque pontos no caso de 4 ou mais, em vez de 5, ok? Então, a gente vai botar isso aqui sobre a carta de Beon, ok? Tá lá em cima. Quando ele entrar em jogo, provavelmente ele vai chegar, com certeza ele vai chegar bem mais forte, tá? Bem, agora então vamos para a fase das sombras escolherem as suas lideranças. Vamos lá, sombra. Vamos pegar a liderança. Vamos botar a liderança com certeza. Eu posso botar só uma liderança por território, tá? Então eu vou botar uma liderança aqui, nesse território aqui da Praia de Ramos. E vou botar uma outra liderança aqui. E vou botar uma outra liderança neste daqui, ok? Me sobraram 3 opções, são os 6 dados, eu posso botar 3, 6 aos todos, botei 3, então vou botar 3 morcegos desse aqui. Vou botar um morcego aqui, vou botar um morcego nessa área azulzinha aqui, e vou colocar um outro morcego também aqui nas terras feitas, ok? Então eu coloquei os morcegos naquela área azul, botei o morcego aqui embaixo e as fichas de liderança. Então vamos para a rolagem dos dados, tá? Vamos primeiro rolar os dados aqui dos povos livres. Vou fazer aqui para vocês, para os povos livres. O que a gente conseguiu aqui? Ih, muita carta, né? Vamos lá. 2 cartinhas dessa. Nenhuma signo do oeste, né? Signo do oeste. Bom, vamos lá. E ainda nenhuma também, nenhum personagem, uma espadinha, tá? A gente precisa de uma espadinha para colocar Frodo em jogo, tá? Sem isso ele não vai entrar no tabuleiro. Vamos fazer então agora os 6 dados das sombras. Bom, as sombras, olha, apareceu um olho sem pálpebra, ótimo, a gente vai usá-lo. Aqui uma de liderança, uma pena que eu só tenho um monte de liderança que não vou poder usar de novo. E mais um monte de recrutamento, mas pelo menos eu tenho os meus morcegos, tá? Então, essa foi a jogada. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou usar o arqueirismo, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu vou descartar esta carta aqui de Tandruil, ok? Descartar essa ficha e vou fazer o arqueirismo, tá? O arqueirismo eu tenho que selecionar um alvo, tá? E o alvo que eu vou selecionar vai ser esse cara, essa tropa aqui, ok? Mas eu só posso usar o arqueirismo, tá? De personagens arqueiros, tá? Pode ser o Homem do Lago ou arqueiros elfos, mas que estejam em colinas ou montanhas, tá? Por isso que eu agrupei todo mundo aqui, ó, nessa colina, tá vendo? E lá em cima é uma montanha, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês não estão vendo ainda, mas aqui vocês vão ver. É uma montanha lá atrás, tá vendo? Então, eu tenho ali um arqueiro, tá? Os personagens não contam, tá? Eles são só líderes e poderes de generais, eles não contam como tropa. Então, tem um arqueiro aqui, tá? E tenho mais 3 arqueiros aqui. E, obviamente, tudo que tiver naquela área, né? Olha lá, óbvio que está, né? Tá vendo? Está em alcance. A gente vai poder jogar, então, um dado para cada arqueiro. São 3 aqui e 1 lá, então vão ser 4 dados. Ok? E 5 ou mais, a gente vai causar um dano naquele exército lá. Bom, vamos ver aqui como que os arqueiros dos povos livres estão de mira. 5 ou mais. Ótimo, então a gente teve aqui, olha só, 2 acertos, 5 e 6, ok? São 4 arqueiros, só 2 deles acertaram flechas, causamos 2 danos, então, naquela tropa lá. Tá? Então a gente pega 2 marcações de dano e coloca naquela tropa. Tá? O dano é o seguinte, eu não preciso computar danos agora. Cada miniatura dessa representa uma tropa. Cada tropa é destruída com 2 pontos de dano. Tá? Então aqui, teoricamente, eu teria uma tropa a menos. Mas eu só preciso aplicar dano assim que o número de dano for maior do que o número de tropas que eu tenho naquela área. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tropas ali. Por enquanto não preciso me preocupar. Eu só preciso, né, computar este dano, ou seja, aplicar este dano, reduzindo o número de miniaturas daquela área,
quando eu tiver acumulado, aqui no caso, 6 pontos de dano. Por enquanto eu ainda estou ferido, mas está um carregando o outro, tá tudo na boa ainda, tá? Então, esse foi a crise, mas eu ainda não usei os meus dados. Eu ainda não usei os meus dados. O que eu vou usar de dado aqui? Bem, não tem Bíblia, coloco o general, eliminado anteriormente com um anão veterano. Tá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou usar esta carta aqui. Coloque o anão veterano em uma ficha de liderança e um exército que contém anões, tá? Então eu vou botar uma ficha de liderança e mais um anão veterano, onde já tem anões, gastando aqui um dado, tá, de recrutamento, que eu tenho um monte aqui. Por que eu estou fazendo isso, tá? Porque eu poderia atacar, você está falando, você não vai deixar ele se aproximar, se atacar ele lá. Eu poderia atacar ele lá, tá? Mas o que acontece é o seguinte, como eu estou dentro de uma fortaleza, tá, eu já tenho 3 de proteção ali garantido. Ele não vai poder me destruir tão facilmente assim, ok? Dá tempo, de repente, de um outro exército chegar por aqui e tentar se aproximar, tá? Mas não é só isso. A questão é que, quando eu ataco, eu tenho que ver as vantagens de terreno. E as vantagens aqui, por exemplo, estão a meu favor. Eu estou numa colina e eles estão num baixio, tá? Então, para ele me acertar, se ele me atacar, ele só acerta com 6. Se eu atacá-lo, no contra-ataque, ele pode me acertar tanto com 5 quanto com 6. Não seria legal eu atacá-lo agora, tá? Eu estaria dando uma vantagem para ele, né? E por enquanto eu ainda estou seguro aqui. Dá tempo de outros exércitos, de repente, chegarem para ajudar, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar esta carta aqui, tá? Vocês já repararam que ela tem aqui, ó, um símbolo, né, de... Desculpa. Alistamento, tá? Mas eu posso usar também um daqueles dadinhos de evento, não preciso gastar meu alistamento para isso, tá? Eu tenho aqui 2 e 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar... não sei, um alistamento. Não gastar alistamento mesmo, vou gastar um alistamento, ok? Vou descartar esta carta, botar lá para baixo do bolo. E eu posso botar e uma ficha de liderança onde já tem outros anões, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, nesse de cá, mais um anão e mais uma ficha de liderança. Ok? Botei lá em cima, olha lá. Tentando então dar uma cobertura para aquela galera ali antes de invadir, ok? Bom, vamos lá então agora para as sombras. As sombras, o que você vai fazer, sombra? Vamos andar, né? Ele já usou o arqueirismo dele, cara. Vamos tentar correr para cá, hein? Isso é uma boa, hein? Tentar correr para cá. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou gastar o meu dado de personagem, tá? Aquela espadinha, tá? E posso fazer então um avanço, eles chamam de ataque rápido, né? Movimentação rápida. Eu desloco um exército com liderança até 2 espaços. E aquele exército lá tem liderança, né? Então eu vou fazer isso. Ele não tem mais como pegar aqueles arco e flecha, eu vou ir para cá. 1, 2, vou trazer esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso movimentar 5, ok? Posso movimentar 5 de cada vez, tá? Eu andei 2 espaços, tá ok. Então vamos lá para os povos livres. O que você vai fazer, povo livre? Tá na hora de repente de mover exército também, hein? Tá na hora de mover exército também, hein? Sei não, mas você não tem liderança para chegar até lá, né? Mas você pode andar por ali, né? E atacá-lo de repente, ou aqui por baixo ou aqui por cima. Bem, não vamos deixar ele subir. Não vamos deixar ele subir, então. Eu vou fazer isso. Eu vou gastar um dado aqui. Olha só, vocês vão ver aqui que eu tenho um dado de exército. Ok? Ele é duplo, tem um de estandarte. Então, vou usar ele como exército, tá? E vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Mova um dos exércitos para a região adjacente e ataque. Ok?
Então vamos ver, aí vou atacar. Eu poderia fazer até combinado se eu parasse lá e depois atacasse um próximo dado, mas eu não tenho outro dado desse, tá? Eu vou ter que fazer então um ataque direto. Eu ia planejar de aproximar e depois fazer um ataque combinado dos dois exércitos. Não vai dar para fazer isso com os dados que eu tirei, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos aproximar e vocês vão ver como que funciona já o combate. Eu vou, não sei se eu vou por cima ou vou por baixo, acho que eu vou pegar ele aqui por cima, tá? Vou me aproximar dele, eu andei uma área, de qualquer forma eu tinha que parar ali, porque eu cheguei adjacente ao inimigo, tenho que parar, ok? Então eu vou agora atacar aquele exército. O meu exército é de anões veteranos, eu tenho uma liderança. Então o que eu vou fazer? Vamos por partes. Primeiro, os povos livres vão pegar as suas cartas de personagem, tá? E ver os personagens que estão naquela tropa, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui os anões veteranos. Anões veteranos, eu separo. E separo também sempre uma carta de reagrupar, ok? É uma manobra de fuga. Depois, tá? Eu junto todas as cartas que eu tenho aqui, tá? De evento, todas essas, não as de história, as de evento que eu tenho, eu junto também ali com a meu deck de combate, tá? Se você reparar, são todos com o mesmo fundo, ok? Bom, vou mostrar como que isso funciona. Eu faço isso para o povo livre e faço isso também agora para as sombras, ok? As sombras, então, vão pegar também os personagens que tem ali naquela região. Primeiro, eu tenho ali, tá vendo? Eu tenho um morcego lá, naquela região, então eu posso usar um morcego, ok? Posso usar um morcego, posso usar orcs grandes, que eu tenho um orc grande lá, e posso usar orcs, que eu tenho um orc lá, e posso usar wargs, que eu tenho wargs lá também. Goblins, eu não posso, goblins, desculpa, ou goblins, eu não posso usar, mas eu posso usar aqui, vou usar também de reagrupar. Então o único que ficou por fora foram os goblins, tá? O resto todo, aquele exército lá está bem diversificado. Eu separei essas cartas todas, ok? E também vou separar as minhas cartas de evento que eu tenho, as cartas de fundo branco, tá? Eu tenho aqui essas outras duas aqui. E são nossos decks de combate, tá? Como que começa o combate? Na primeira fase, a gente vê quem tem vantagem no terreno. Como que a gente vê isso? Vamos ver, os povos livres. Os povos livres, eles têm aqui, olha só, cadê? Eu só tenho um anão, né? Os terrenos que eles são melhores, tá? São montanhas ou ruínas. Você sempre vê o terreno que está o exército defensor, tá? Então, no nosso caso, o exército defensor está aqui numa colina, não é isso? É uma colina ali, tá vendo? Então, não adianta, porque ele não tem aqui, o que ele gosta mesmo aqui é montanhas, tá? Então, ele não tem nenhuma vantagem de terreno, tá? Vamos ver o outro deck do outro exército. O outro deck do outro exército tá aqui, ó. Peraí. Eu tenho vampiros não, mas esses aqui, os orcs grandes, ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, olha só. Qualquer tipo de terreno é considerado preferido por orcs gigantes, ok? Quando estão atacando, tá? Ele não está atacando, ele está sendo atacado. Ok? Então, bom, ele não tem essa preferência aqui, mas esse aqui é a pântano. E agora esse aqui tem, os orcs, tá? Eles têm colina. Eles têm colina e só, Então eu vejo quantos dessas tropas eu tenho no meu exército e somo. No caso ali eu tenho apenas um, né? Tenho um org ali, então eu tenho um ponto de vantagem. Se eu tivesse dois orgs, eu teria 2 pontos de vantagem. Então eu tenho vantagem sobre, ou seja, a iniciativa, tá? Então o que isso faz? Isso me faz comprar então uma nova carta de evento. Mais uma vez, eu vejo, tá? Se eu tenho número de cartas de evento, eu tenho que ter no máximo 6, tá? Eu tenho 3 dessas e tenho 2 da outra. Então, continuo ainda tranquilo, não excedi meu limite. Se eu tivesse mais do que 6, teria que descartar uma carta agora, 6 cartas, ok? E agora começa o combate. Então, secretamente, cada um dos lados vai escolher uma carta dessas aqui, ok? Eu posso escolher uma carta que me dê um poder de um personagem, ou posso escolher uma carta dessas que me dê uma dessas vantagens aqui de baixo. Toda carta de evento tem um evento durante o jogo e um durante o combate, tá?
Então vamos ver aqui o que essas cartas nos falam. Recupere uma carta de manobra, não é interessante. Este aqui, olha só. O número alvo do seu oponente é 6. Interessante, ele só vai conseguir me acertar com 6. Isso parece ser uma boa carta de manobra. Ou eu posso usar os vampiros são o seguinte, se eu causar pelo menos um dano, eu posso descartar aquele vampiro que está lá e causar um segundo dano, o que seria interessante também. Esse aqui é muito interessante, os orcos gigantes, eu posso, se eu acertar com ele, tá? Eu causo 2 pontos a mais, que eu causo inimigo, a menos que seu oponente elimine todas as fichas de liderança ou um personagem daquele exército. Eu não tenho personagem nenhum, mas ele tem lista de liderança. O caso 2 pontos seria bem interessante. E esse aqui também é muito legal, porque eu tenho 3 dele lá, e se eu acertar com ele, eu ganho mais uma ficha de liderança para o próximo round. Esse aqui parece ser interessante, hein? Isso parece ser bem interessante. Os wargs, ele é obrigado a causar dano se eu acertá-lo, mas eu só acerto ele ali, eu acerto com ele com 5 ou 6. 5 ou 6. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Essa é a escolha, né? Essa é uma escolha realmente... Não sei se aumento minha liderança, faço ele causar dano mais rápido, diminuindo o exército dele, causo dano de qualquer forma se eu acertar, ou esse aqui também eu causo dano se eu acertar, ou deixo mais difícil para ele me acertar. Bom, essas cartas só posso usar uma vez por combate, tá? Vamos fazer o seguinte, essa é a estratégia do jogo, tá? Saber em que ordem você vai jogar, o combate vai durar vários rounds. Eu saber em que ordem eu vou jogar é o mais brilhante dessa estratégia, tá? Bom, eu posso achar que ele vai querer, de repente, se eu causar dano, eu diminuo as forças, os poderes dele, né? De qualquer forma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou usar aquele... Tem ali, ó, um vampiro, tá? Eu vou usar este aqui agora, tá? Então eu pego ele, coloco fechado na mesa, tá? Ele não sabe o que eu botei, ok? Só vocês que sabem. Então agora eu vou escolher aqui. Eu só tenho anões veteranos no meu exército. Olha, não tem uma coisa que é interessante. Se ele acertar, some um dano ao exército inimigo e remova uma ficha de liderança daquele exército. Muito poderoso, tá? Pô, seria uma boa ideia. Ou eu tenho aqui, adicione 1 ao resultado de dados, o jogador com o jogo sobre combate. Bom, talvez seja interessante. Não tomar dano, não. A força de combate de cada um dos seus exércitos é 2. Bem, minha força de combate já é 2. Não é interessante. Eu vou usar o anão veterano, tá bom? Bom, então a gente escolheu as cartas secretamente, tá? Escolhemos as cartas secretamente e agora vamos selecionar os dados. Bem, aqui a gente vira os dois ao mesmo tempo e eu vejo, vamos fazer primeiro os anões veteranos, tá? Os anões veteranos eles têm uma força de combate igual a 2, tá vendo ali, número 2, tá? Então isso quer dizer que eles rolam 2 dados no ataque. Mas como eu estou usando uma carta de poder dele, eu tenho que acrescentar dados para ver se ele acertou. Que é o seguinte, se tivesse outros anões seria mais difícil de você visualizar isso, mas com 2 é muito fácil. É o seguinte, eu tenho direito a jogar 4 dados então, 2 para cada anão, ok? Mas como eu vou ativá-lo, eu vou ter que substituir 2 dados brancos desse por 2 dados pretos, ok? 1 para cada miniatura. Isso quer dizer que se eu tirar 5 ou 6 nesses dados pretos, o poder dos anões é ativado. Se eu não conseguir tirar, se eu tirar 5 ou 6 apenas nos brancos, eu só acertei normalmente, não ativei o poder daquela tropa, ok? Então é o seguinte, quando eu tiver um poder, jogando uma carta de um poder de uma tropa, eu tenho que acrescentar um dado negro para cada miniatura daquele exército, daquela tropa. Se aquele dado específico acertar, o poder acontece. E não é acumulativo, tá? Basta um desses dados pretos aqui tirarem 5 ou 6 que aquela carta é ativada, aquele poder é ativado, tá? Então vamos lá, eu acerto em 5 ou 6. Por quê? Ali eu estou em vantagem de terreno, eu estou numa montanha, estou numa colina, tá? Nesse vão aqui, eu tenho não tem nenhuma penalidade para mim, só se fosse o contrário, tá? Então eu acerto em 5 ou 6. Vamos lá. 5 ou 6, 5 ou 6. Bem, o que aconteceu aqui? Eu tirei o 6 mais um dado branco, então foi só um dano normal, tá? Não ativei o poder aqui dos anões veteranos. Mas eu tenho lá no meu exército uma ficha de liderança. Uma ficha de liderança me dá o direito ao rerolar cada ficha, da cada liderança rerolar um dado, tá? Então,
vou rerolar qualquer um desses dados aqui. É óbvio que eu vou tentar rerolar com um dado preto, né? Porque se ele acertar 5 ou 6, eu ativo então os poderes dos anões veteranos. Vamos lá. 5, ótimo. Então o que aconteceu? Eu causei 2 danos, tá? Mais o poder da carta, que é cause 1 dano a mais e remova uma ficha de liderança daquele exército. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, cadê? Causar ali, ó. Mais 2 pontos de dano, ok? Já estão 4. E no final do turno eu vou poder retirar aquela ficha de liderança, mas só no final do combate, tá? Agora não. E é a vez então do Exército das Sombras atacar. Eles vão atacar com 5, eles têm 5 ali, tá vendo? Mas se você reparar, deixa eu pegar aqui, todos eles têm apenas uma força. Uma força de ataque, ok? E os orcs gigantes, os orcs grandes, têm 2 de ataque. Então ele rola 2 dados e cada um dos outros rola 1 dado, ok? Mas o limite de rolagem de dado é máximo de 5. Então ele rolaria ali 6, né? Porque 2, 3, 4, 5, 6, mas máximo 5. Vai rolar 5 dados apenas, ok? Todos eles branquinhos porque não tem nenhum poder sendo ativado. Nenhum deles está ativando poder específico, tá? Só realmente o morcego. O morcego acontece independente da rolagem. Quer dizer, se eu acertar qualquer dano com qualquer um dos meus exércitos, ele é ativado, tá? Então eu vou rolar 5 em 5 ou 6, eu consigo acertá-lo, tá? Normalmente, se eu estivesse atacando ele, em vez dele me atacar, como eu estou no baixio e ele está na montanha, o primeiro ataque que eu fizesse seria mais difícil, tá? Então eu só conseguiria acertar com 6. 5 não acertaria. Mas como eu estou contra-atacando, ou seja, ele que me atacou, e não eu que ataquei ele, eu posso acertar normalmente com 5 ou 6, tá? Vamos lá. 5 ou 6, 5 ou 6. Ai, 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 exércitozinho, hein? Bom, nenhum 5 ou 6, mas ele ainda tem uma liderança lá. Ele vai perdendo no final do turno, mas ele ainda tem uma liderança. Então ele pode rolar um dado, rerolar apenas um dos dados, tá? Vê se faz o bonito, né, amigo? 5 ou 6, 5 ou 6. Tem gente olhando, cara. 2. Não causou dano algum, ok? Não causou dano algum. O poder do anão foi ativado, então ele perdeu essa coisa aqui, ok? E causou também o dano extra, né? Dano extra. Bom, que foram 2 acertos mais um dado preto com dano extra. Ele já tem ali 5 danos, tá? Mais um dano ele tem que aplicar baixas, tem que fazer as baixas dele ali, tá? E ele não acertou nada, e o que acontece? Essas cartas aqui, elas saem, ok? Por exemplo, essa carta aqui dos veteranos, ela não pode ser usada mais neste combate. Ela sai da mão de combate, do deck de combate, e volta para fora do jogo. Já os vampiros, eu não utilizei ele de qualquer forma, mas mesmo que eu tivesse utilizado, acertado, ele voltaria para a minha mão, se eu tivesse mais vampiros naquela região, ok? E eu já não tenho outros vampiros naquela região, só tem um, mas ele volta para a minha mão da mesma forma. Agora acontece o seguinte. 2 opções. Primeiro, quem está atacando pode decidir parar de atacar, tá? Cessar o ataque. Ou quem está apanhando, quem está se defendendo, pode tentar fugir, tá? Reagrupar. Só que, se ele fugir ali, ele vai ter que aplicar dano até ficar com pelo menos um desses aqui. Você lembra que eu falei que 2 leva 1? Então ele perderia ali 2 goblins da sua tropa, 2 orcs, desculpa, da sua tropa ali, se ele tentasse recuar agora, tá? Eu ainda não vou recuar. Eu vou tentar enfraquecer um pouco mais aquele exército lá, tá? Porque para recuar, eu teria que recuar. O único lugar que eu posso recuar, não posso atravessar por esse rio, eu não posso recuar para frente, eu não posso recuar por uma área que esteja adjacente ao inimigo, então eu não posso ir lá para frente, ok? O único lugar que eu poderia voltar seria aqui para trás. Tá? Eu não quero voltar lá para trás, nem poderia voltar para cá, porque já tem uma lotação máxima de 5 ali. Então eu só poderia voltar para trás. Eu não quero voltar por enquanto não. Vamos tentar continuar então, eu sei que ele não vai querer desistir, e vamos lá. Eu vou fazer então o seguinte, ele vai escolher uma nova carta, ok?
Ele não tem mais aqueles anões, por isso que eu estou insistindo, tá? E ele só tem na mão dele essas outras cartas de reagrupar. Se ele usar essa carta de reagrupar agora, ele vai poder recuperar aquela carta de anão para o próximo round. Mas nesse round não usaria nenhum poder, ok? E se ele tivesse, se no final do turno ele quiser fugir, ele não precisa aplicar o dano, ok? Ele pode fugir mesmo com os danos, carregando seus feridos, tá? Mas já tem outras cartas aqui. Adicione 1 ao resultado das suas rolagens. Não, a força de combate cada um é igual a 2. Vamos adicionar 1 à rolagem de todos os dados em sua combate. Vamos fazer isso aqui agora, ok? Então a gente bate isso aqui secretamente. Bom. E o Povo das Sombras também vai escolher. O que você vai escolher, Povo das Sombras? Ai, ai, ai. Você vai tentar com os vampiros de novo? Não foi muito bom, né? Eu preciso de... Não, eu preciso usar esses orcs aqui, olha. Eu preciso usar ele porque se eu acertar com ele no final da rodada, eu tenho uma ficha de liderança seu exército, tá? Eu preciso de liderança daquele exército, está sem liderança nenhuma. Vou jogar esta aqui, ok? Vou jogar esta aqui e ele jogou esta aqui. Ok? Então, vamos mais uma vez reparar as nossas tropas, tá? Primeiro, lá eu jogo 2 dados para cada um, né? Então são 4 dados para os povos livres, 4 dados, mas eu posso somar 1 ao resultado dos dados da minha de combate, ok? Então vamos lá. Então eu estou acertando em 4, 5 ou 6. Bom isso, né? 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6. E 5 e 6. Ok, já acertei 2 danos aqui, ok? E vou usar a minha liderança. Tem uma liderança lá ainda, tá vendo? Vou usar a minha liderança para rerolar um dado. Vou rerolar um deles. 4 na liderança. Jogada de combate, isso mesmo. 5 a 6. 3 não foi. Então ele causou 2 danos a mais naquele exército, tá? 2 danos a mais. Vamos colocar 2 danozinhos lá para ele. A coisa tá ficando feia para você, Sombra. Não quero dizer te assustar não, mas tá ficando feia. Mas agora vamos atacar então com o nosso exército lá. Ele tem 3, ok, orcs, um orc gigante e um orc. Então ele vai jogar 5 dados de novo, mas 3 deles vão ser pretos, porque a gente jogou a carta do orc, ok? Então vamos jogar 3 dados pretos e 2 dados brancos. E vamos ver se a gente consegue ativar o poder do orc de acrescentar uma ficha de liderança ao nosso exército, tá? Vamos lá. Bom, sim, tá? Ele aqui, ó, ele acertou em 5 ou 6, né? Um deles foi o dado preto, ele causou 2 danos e os goblins foram ativados. Os orcs, desculpa, foram ativados, ok? Então ele causou 2 danos. Vou separar aqui 2 danos lá em cima. Eu só ficar mais fácil, melhor aqui, né, cara? 2 lá em cima, ok? E ele ganha no final desse turno aqui, então, uma ficha de recupera, né? Uma ficha de liderança. Mas agora, no final desse turno, como ele tem só 5 e ele tem aqui 6, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nossa, ele tem 7 de dano. Ele tem que aplicar dano, tá? Então o que ele faz? Ele vai tirar 2. Vamos tirar um desse aqui. Bom, ele tem agora quanto? 4 e 1, 2, 3, 4, 5. Ainda não dá. Ele tem que ter, no máximo, o número de ferimentos do número de suas tropas, tá? Então ele vai tirar um outro, mais 2, retirar mais 2 e retirar mais um orc, ok? Agora ele tem 3 miniaturas e 3 pontos de dano, ok? Não precisa mais aplicar dano, tá? Esses danos aqui, essas miniaturas estão aqui, saem do jogo, ok? Vão para lá, voltam, né? Para poderem ser empregados depois de novo, vão entrar na fila de espera lá de emprego. E esses danos aqui são recolhidos, são tirados também do jogo, tá? Mas o combate ainda não acabou. Mais uma vez, ele pode decidir continuar atacando e eu posso decidir fugir. Então, olha só, galera, vamos chegar mais perto ali para a gente dar uma olhada, tá? Se os povos livres continuarem atacando, tá? E sofrerem mais um dano, que seja, estão com 2, né? Se exceder o número de tropas ali, eles vão ter que aplicar dano, vão perder um dos personagens. Não é interessante. Eu acho que é uma boa hora para a gente cessar o ataque, ok? A gente já conseguiu enfraquecer bastante ali aquele exército, só com 3 e com 3 danos acumulados ali.
E é hora da gente, então, eu acho que chamar o ataque, que é recolher o ataque e não atacar mais. Essas cartas então são descartadas, ok? Que a gente usou no combate. Essa aqui vem aqui para baixo. A carta do orc volta para lá. A gente tem que desfazer os baralhos, ok? Desfazer os baralhos. Vou retornar as cartas para a mesa, ok? E assim se termina o ataque dos povos livres. É a vez então aqui das sombras tentarem fazer alguma coisa. Acho que eu sei o que a sombra vai fazer. Tá? A gente tem aqui uma carta que a gente comprou, não sei se você lembra, a chuva de flechas, ok? Que diz que eu coloco um orc na mesa agora de um exército qualquer e depois coloco 6 orcs aqui nessa carta. Depois posso usar qualquer dado meu para colocar esse orc num exército, tá? Então vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos gastar, vou botar essa carta aqui do lado, ok? Deixa eu botar ali do lado. Vou gastar, é um dado desse aqui, né? É um dado de flâmula, né? De bandeira, de exército, ok? Gastei ele e vou colocar então um primeiro no tabuleiro, vou botar ele lá, ok? E os outros 6 vêm aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu posso usar qualquer dado meu para colocar esses orcs aqui no exército, ok? Bom, tentando fortalecer um pouco mais aquilo lá, né? Então, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Seria bom tentar recuperar um pouco de vida ali, hein? Vamos recuperar a vida, vamos comprar carta, porque se ele me atacar ali também eu posso morrer, hein? Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou gastar os povos livres primeiro, vão ativar aqui o Gandalf. Aqui vamos tirar um general, vamos tirar uma ficha do Gandalf, mas não vamos aplicar, não vamos usar agora a explosão mágica não, vamos botar a ficha de concentração sobre ele, ok? Aí, no próximo turno, eu posso retirar essa ficha de concentração para atirar minha explosão mágica mais poderosa ainda, destruindo inclusive em 4 mais, em vez de 5 mais, rolando mais dados, ok? Mas ele tem que se posicionar melhor para isso, né? Será que a gente consegue posicionar ele melhor agora? Será que a gente consegue chegar ele mais perto? Eu tenho aqui movimente um exército aliado com liderança, não, movimente até exército aliado, ele não está exército, ele está sozinho, tá? Então ele não tem como se mover dali agora, tá? Só se eu tivesse uma daquelas espadinhas para ativar um personagem que eu não tenho. Então eu vou gastar aqui um alistamento, ok? Alistamento e vou tentar me curar. Aquele exército lá de cima, tá vendo? Quando eu faço isso, eu posso escolher 2 exércitos que estejam com ferimento. No caso, eu só tenho um exército com ferimento na mesa. E posso tentar fazer uma ação de recuperação, ok? De revigorar. Que eu faço o seguinte, eu jogo o número de dados de acordo com o número de tropas que tem naquele exército. No caso ali, se eu quiser recuperar aqueles azulzinhos ali, eu vou jogar 2 dados. Em 5 ou 6 eu recupero os danos, ok? Então vamos lá. 5 ou 6. 5 ou 6. 5 ou 6. Vou tentar acabar com esse 5 ou 6. Não, 4 e 4. Nada, tá? Gastei uma jogada à toa. Que pena. Mas... bom, continuaram lá feridos, ok? E agora, Sombra, o que você vai fazer, Sombra? Eu acho que é a hora, né? É hora de atacar, né? Aproveitar que ele tá debilitado lá e tentar atacar mesmo, cara. Porque senão você... eu posso vir pra cá e atacar esse cara aqui também. Eu posso também vir com esse exército aqui e atacar esses caras aqui embaixo. Eu posso ir lá pra cima, atacar aquele cara lá em cima. Ou posso botar mais gente nesses exércitos. Porque eu estou vendo os dados dele lá, tá vendo? A vontade do jogo é o seguinte, eu sei o que ele tem. Ele não pode conseguir se refigurar agora, tá ok? A não ser que ele tenha uma carta na mão dele que faça que ele possa se revigorar. Mas ele não vai se revigorar e eu tenho muito mais dado aqui ainda para usar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar mais gente lá em cima. Eu vou gastar mais um dado qualquer meu, ok? E vou tirar um orczinho meu daqui e colocar mais um orczinho meu lá naquele exército. Agora eu tenho um limite ali de 5, eu tenho 5 ali, não é isso? Olha lá. 3, 4, não posso botar mais gente ali por enquanto. Tudo bem.
Mas ele tem lá 2 dados ainda, que ele talvez ou vai comprar carta ou vai passar. O que você vai fazer, o Povos Livres? Você não vai conseguir andar com Gandalf agora, é uma pena. Não sei se tem uma carta na sua mão que fale isso, né? Você não tem carta na sua mão que fale isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou gastar uma carta de evento, um dado de evento, tá? Os Povos Livres, e vai comprar 2 cartas lá. 2 cartas novas, ok? Ele tem, então, agora aqui 6, ok? O que ele comprou? Anel de Visibilidade, jogue-se Bilbo, se encontrar uma região, Bilbo ainda não entrar no tabuleiro, e escolha até 2 exércitos diferentes, eles revigorar. Olha, isso aqui é interessante, eu posso tentar de novo revigorar, mas apesar de não ter esse símbolo, eu tenho o símbolo aí num dado aí de evento, que eu posso jogar qualquer carta. Talvez seja essa uma opção para o próximo turno, pelo menos, ok? Bom, agora voltamos para as sombras. Sombras, o que você vai fazer, sombra? Vamos atacar logo, você já está forte, né? Vamos atacar. Vamos gastar um dado de... ok? Exército, ok? E vamos atacar lá em cima. Eu quero atacar lá em cima primeiro. Quero atacar aquele que já está fraco, ele está fraco ainda, antes que ele se recupere, eu vou atacar ele lá em cima, ok? Então, eu estou atacando de baixo para cima, tem uma ladeira aqui, tá? Então, nesse primeiro round, eu tenho uma penalidade, eu só acerto com 6, não acerto com 5, só acerto com 6, ok? Mas ele acerta com 5 e 6 no contra-ataque, ok? Mas eu, para atacar, como tem aqui uma ladeira, tá vendo? Tem aqui uma montanha e eu estou na planície. Eu tenho essa penalidade, ok? Então, eu jogo com 5 dados, mas só 6. Vamos fazer nossos decks novamente aqui, ok? E eu vou separar nas sombras as 3. E meu exército ali, o que tem ali em cima? Eu tenho orcs, wargs e orcs grandes, e tem vampiro lá também ainda, ok? E as sombras têm as cartas dela, mas... Ih, olha só, não, peraí, eu tenho aqui errado, tá? Eu tenho que descartar uma. Não, tá certo, não, tem 6, tá certo, 6. E eu tenho os meus exércitos lá, só tenho os anões. Reagrupar e anões veteranos. Bom, é quem tem terreno. Lá em cima, montanha. Os anões gostam de montanha. Aqui, tá vendo? Os anões gostam de montanha. Os anões gostam de montanha, tá? São 2 anões, você tem 2 pontos de vantagem lá em cima, na montanha. E os orcs? Aqui ninguém gosta de montanha, só o orc gigante. Ele está atacando, mas é uma peça só, então é 1 contra 2 lá em cima, ganha, tá? Então, lá em cima vai poder comprar mais uma carta, ok? Mas, olha só o que acontece. Eu tenho agora mais do que 6 cartas, eu tenho 7 cartas. Eu vou ter que descartar uma delas. Eu vou descartar o seguinte. Eu vou descartar essa aqui, ok? Tem 2 cartas do Bilbo, vou descartar essa do Bilbo aqui. Essa aqui, vou descartar essa aqui por enquanto, tá? Que o Bilbo entrou em jogo, tem outro Bilbo aqui. Agora sim, estou com 6 cartas, tá? 3 vem pra cá. Essa aqui, então, é descartada lá pra cima. Bem, então vamos lá começar o combate. Vamos ver os povos livres primeiro, o que eles têm aqui. Povo livre, o que você vai pegar? Some um dado, não, a força de combate de sua unidade é igual a 2, sim, já é 2. Aplicar dano, eu não quero aplicar dano, estou fraco. Seu oponente joga 2 dados a menos e uma jogada de combate, mínimo de 1 dado. Isso é bom, hein? Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque ele vai jogar 5 dados. Na verdade, eu vou fazer ele jogar apenas 3 dados. Tá. Ou isso, ou os anões veteranos que somam um dano, né? Somam um dano e removam uma ficha de liderança. Não, melhor. Vamos jogar de novo, tá? O ódio antigo dos anões. Vamos jogar isso aqui por enquanto. Ok? E as sombras. Vamos jogar o que? Sombra. Os orcs, para aumentar a sua liderança. Orcs, reagrupar. Orcs grandes. Eu gosto dos orcs grandes. Vai ter alguma coisa aqui? O número de seu oponente é 6. Vamos igualar isso, né? Vamos igualar isso. 6 e 6, o que vocês acham, né? Eu tenho que acertar com 6, ele também vai ter que acertar com 6. Vamos jogar essa aqui, então, lá.
ok? Então, vamos separar os dados. Primeiro, os povos livres. Os povos livres estão jogando com os anões. São 4 dados, como vocês viram. Vamos jogar 2 dados pretos e 2 dados brancos para ver se ativa. Para ver se ativamos essa habilidade dos anões veteranos, tá? 5 ou 6? Não, apenas em 6, ok? Só acertam em 6. Vamos lá. Nenhum acerto, mas eu tenho ainda lá uma liderança. Posso rolar um dado apenas. É anão, vamos lá. 2, não conseguiu de novo, os anões não acertaram nada. Tá? Então agora é a vez do exército das sombras. Vou jogar 5 dados. Opa, caiu o dado aí, 5 dados, ok? 5 dados brancos e acertamos apenas em 6 também, tá? Vamos lá. 6. Opa! Já temos aqui um 6, ok? E temos ainda um ponto de liderança, que a gente vai rerolar mais um dado. 6. 5. Se fosse normal, faríamos 2, mas não é. Como é o primeiro ataque, só 6 vale pra gente. Acertamos um dano lá em cima. Mas para os anões isso já é um desastre, porque ele agora tem mais ferimento do que anão, tá? E ele vai ter que resolver isso. Ele vai ter que gastar 2, 2, ok? E tirar um anão veterano. E agora vamos escolher se... Primeiro, as sombras têm que escolher se vão continuar atacando. Sim! Vão atacar sim, lógico. E os anões vão decidir se vão fugir, ok? Ou se vão se proteger. Eu posso fugir para os dois lados, na verdade, tá? Normalmente eu só posso fugir para uma área que não seja adjacente ao exército que está me atacando, tá? Ou qualquer outro exército inimigo. Então eu poderia fugir para cá, por exemplo. Eu poderia fugir para cá, tá? Mas eu poderia também fugir para dentro daquela fortaleza, porque lá dentro tem um exército aliado. E é isso que eu vou fazer, ok? Eu vou fugir para dentro dessa fortaleza aqui, levo minha liderança comigo, tá? Esse dano lá dentro, o dano não é na fortaleza, esse dano é no exército, ok? E como o exército aqui foi vencedor, ele ganha, então, o direito de se movimentar, de avançar, tá? Para o terreno vencido, ok? A liderança vai para lá também. Ele agora também está lá em cima. Foi uma boa manobra, hein, Sombra? Essas cartas também são... Essa aqui é descartada, ok? E os anões veteranos também voltam para lá. Terminou o combate de qualquer forma. A gente refaz aqui a nossa mão. Volta as cartas. E aqui também voltam as cartas. 1, 2, 3. Esses aqui são só... Não funciona. Ok. Bem, assim então foi as sombras, agora são os povos livres. Os povos livres, o que você vai fazer, povo livre? Você tinha comprado uma cartinha, né? De revigorar, não sei se adianta muito agora, porque você já está morto lá dentro, né? O que você vai fazer? Vai tentar jogar cartas melhores? Movimente o exército aliado com liderança até 2. Você pode atacar com ele. Bom, eu não quero atacar ninguém, não tem líder. Putz, não posso fazer nada disso. Não posso fazer nada disso. Eu escolho 2 exércitos aliados com liderança movo até 2 regiões. Sim, eu posso levar aquela galera para lá. Eu posso levar aquela galera lá para perto para tentar proteger aquilo lá. Ó. Essa galera pode tentar salvar eles lá. Ou eu posso tentar fortalecer aqui, olha, trazer gente aqui para baixo para fortalecer aqui. Eu vou fazer o seguinte, escolha até 2 exércitos diferentes e realize revigorar, não adianta. Uma ficha de recrutamento aliada em cada um deles. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar nossas tropas, ok? Escolha até 3 regiões diferentes e vire uma ficha de recrutamento aliada em cada uma delas. Tá? Eu vou gastar qualquer uma delas. Eu tenho aqui uma de revigorar, uma de evento. Tá? Então eu posso usar qualquer carta. Vou usar ela agora. São 3 lugares que eu vou virar ficha. Eu só tenho... Eu tenho 3 sim. Então vou lá. Vou virar 3 fichas de recrutamento. Vou virar uma aqui. Apareceu um anão. Ok. Eu vou virar outra aqui. Nas ruínas do vale, ok? Outro anãozinho surge aqui. E vou virar uma outra ficha
Vou virar uma outra ficha aonde? Lá? Não, hoje eu vou virar uma ficha aqui. Não tem mais ficha aqui. Vou virar uma ficha lá na ponte, ok? Outra ficha lá na ponte caída. Que me surgiu um outro lanceiro. Mais um lanceiro aqui. Ok? Bom, tentando aumentar os meus exércitos, né? Essa carta então aqui é descartada. Vamos lá, descartamos essa. Foi o último dado dos povos livres, mas nós aqui ainda temos nas sombras 2 dados para serem usados. O primeiro deles, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro gastar este dado aqui, ok? Do olho sem pálpebra, para colocar mais gente. Não, vou fazer isso agora por enquanto não. Vou atacar logo, sabe? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar, ok? Usando aqui, ó, meu dado de estandarte aqui, ok? E vou movimentar uma tropa até uma área e atacar. E vai ser essa aqui, olha só. Movimentar essa galera aqui para dentro, ok? E ele está com liderança. E agora vamos tentar atacar aqui esses elfozinhos aqui. Não, esse é o Homem do Lago, né? Esse é o Homem do Lago. Então, vamos lá. Eu vou... vamos lá, separar os baralhos. Eu tenho aqui. Eu tenho ali, tenho orc. Eu tenho wargs, eu tenho orcs grandes, não tenho. Tenho vampiro, não tenho. Tenho goblins, não tenho. É só isso aí e reagrupar, ok? E os povos livres têm ali só homens do lago, reagrupar e homens do lago. E ainda tem aqui, chega umas cartinhas de manobra, tem ainda 3 cartinhas de manobra aqui, ok? Então vamos ver quem tem vantagem de terreno. Aqui é uma colina, né? Que a gente está atacando numa colina. Eu tenho aqui orcs, não gosto de colina, gosto de planícies, orcs de pântano. Então, eu não tenho vantagem nenhuma. Você, homens do lago, o que vocês gostam? Vocês gostam de ruínas? Tá, então ninguém tem vantagem, ninguém vai comprar carta extra. Vamos escolher então as cartas primeiro dos povos livres. Tá, eu tenho aqui chuva de flecha, reagrupar. Eu tenho uma carta boa aqui, que é o seguinte. O combate, olha lá, o combate... A força de combate de cada unidade é igual a 2. Eu jogo 3 dados, então eu jogaria 5 dados. Parece ser interessante, né? Vamos usar isso aqui? Ou vamos usar essas cartas? Não, usar essa aqui primeiro. Chuva de flechas, ok? Some 1 dano ao exército inimigo se você acertar um dos dados. Vamos fazer isso então. Chuva de flechas para os povos livres e para o jogo das sombras vai ser o quê? Vamos botar orcs, aumentar nossa liderança, some um dano, recupere, some um dano, seu exército, não quero armador. Eu não tenho nenhum vampiro ali, né? Eu vou usar o seguinte, eu vou usar wargs, ok? Porque eu tenho 3 wargs, tem grandes chances de conseguir acertar. Se acertar dano, ele vai ter que computar isso, tá? Então vamos separar os dados. Primeiro, os povos livres. Vão jogar 3 dados, e os 3 dados são pretos. Ok? Porque ele está ativando ali o poder dos homens do lago. Vamos lá. 5 ou 6. 5 ou 6. Nada. Mas ele tem ainda uma liderança, então vamos jogar ali. Ele tem uma fichinha de liderança, vou rolar um dado. 3. Caramba, povo do lago, vocês vão levar um pau. Vão levar pau. Lá, as sombras, eles têm ali 3, 4, 5. São 3 orcs e mais 2 normais. Vamos lá. 5 ou 6 também. 5 ou 6. E caramba! Vamos lá, acertou 2, tá? E ainda tem uma liderança, pode rerolar um dado qualquer. 1. Causou então 2 danos mais o poder dos wargs. São então 2 danos, ok? Mais o poder dos wargs, que é o seguinte: você tem que reduzir, tá, o dano até restar o máximo de uma ficha de dano. Então, como ele foi ativado, a gente vai ter que aplicar dano agora, tirando um Homem do Lago, ok? Ele morreu, o Homem do Lago, ficaram mais fracos. E agora, essa carta aqui é retirada, tá? Não pode mais ser jogada agora. E os orcs também são retirados dessa rodada. Vamos para o segundo round de combate. Temos 2 opções. Primeira, sai correndo, povinho azul, ok? Segunda, não sai correndo. Se ele tivesse que correr agora e tivesse ferimento, tá? Ele teria
resolver todos os ferimentos, ou seja, calcular as baixas antes de debandar, ok? Como ele não tem ferimento, já foi obrigado a fazer isso por causa da carta do Orc, ele pode debandar agora sem nenhum problema. E eu acho que é isso que você vai fazer, você não vai conseguir aguentar essa tropa inteira, você tem que vir proteger as ruínas do vale, ok? Então os povos livres vêm para cá, ok? Vão deixar aberto ali para que os outros venham e avancem. Porque como eles ganharam o combate, eles podem avançar e tomar conta daquele território. Muito bem, povos livres. Agora o que acontece é o seguinte, como os povos livres, o povo das sombras, já tem uma região controlada aqui no território vermelho, eles podem agora gastar gastar um dado de personagem para trazer Bolg, filho de Azog, já para a área de recrutamento, ok? Mas, se eles aguardarem um pouquinho e fizerem isso depois que conseguirem conquistar as ruínas do vale, Bolg chega com muito mais poder. Ele colocar então 3 fichas de guarda pessoal nele que bloqueiam os danos, ok? Vamos aguardar então um pouquinho e tentar conquistar isso aqui antes de trazer Bolg. Bom, seria agora ali, ele não tem mais dado nenhum, mas as sombras ainda tem um dado. E é um dado do olho de pálpebra. O que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar esse olho, tá? E mostrar para vocês como que funciona o recrutamento lá em cima dos Goblins. Gastando um olho desse, eu posso fazer 2 coisas. Posso movimentar 2 exércitos de Goblins, tá? Mas só tem Goblin primeiro lá em cima, estão presos ainda lá em cima. Posso recrutar um Goblin em cada área de recrutamento de Goblin, ou posso fazer um exército que contenha Goblins, movimentar-se e atacar. Bem, vamos primeiro aumentar a nossa população de Goblin na mesa. Eu gastei aquele, vou botar então mais um Goblin aqui e outro aqui. Ok, vocês repararam que está fechado lá em cima, né? Isso aqui só sai depois que tiverem no mínimo 5 aqui, ok? Por enquanto estão fechados lá e assim termina então este turno da Batalha dos 5 Exércitos. Vamos primeiro fazer a limpeza aqui, vamos retirar dos povos livres aqui uma pena, né? Porque tinha ali 2 lideranças, essa mais uma aqui, vamos retirar essas lideranças todas. E também das sombras a mesma coisa, retirar a liderança, 1, 2, 3, opa. E os morcegos também, que a gente acabou não usando de novo, 1, 2, 3 morcegos saem também, voltando só para o próximo turno. Ok, galera? Esse então foi o segundo turno. Eu aguardo vocês na nossa continuação. Se você quiser ver, aí tem muita coisa para mostrar, ainda temos como que funciona a explosão mágica, vocês ainda vão ver como que funciona Thorin, como que as águias, né, o Senhor das Águias, as águias da montanha, e talvez até Beorn e Bolg entrem em jogo. Se vocês quiserem ver como que isso acontece, clica aqui na tela, ok? E vá lá para a continuação do nosso gameplay. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeplemaniacs, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeplemaniacs.